Meu nome é Thaís Santana e desde a minha infância eu venho em uma família destruída. Foi quando houve traição da parte do meu pai, ele traiu a minha mãe e a minha mãe literalmente se afundou, começou a usar crack, drogas fortes e pedir nos faróis também. As pessoas vinham falar para mim e ali eu ficava olhando tudo aquilo e eu já era vazia. Eu já tinha isso dentro de mim, porque, poxa, eu via minha mãe daquele jeito. Quando foi isso, aconteceu e a gente foi para a Bahia. Eu lembro que o meu pai comprou a passagem, chegou, perguntou se era isso mesmo que eu queria, se eu queria ir com a minha mãe. Eu falei que sim, e ele falou assim, olhando dentro dos meus olhos, esqueça que você tem um pai. E aquilo me machucou muito, porque eu estava indo com a minha mãe, porque eu via que ela precisava de alguém. Chegou lá, todo mundo perguntava se a minha mãe estava doente, porque ela era tão magra devido às drogas que ela usava. Todo mundo pensava que ela estava com alguma doença. Foi quando ela novamente viajou e me deixou. Foi quando meu pai voltou a me procurar e perguntar se eu não queria voltar para São Paulo. E eu comecei a me revoltar, foi nos meus 14 para 15 anos de idade que eu comecei a me envolver com mulheres. E eu tive um relacionamento com uma menina, comecei a morar com essa menina, onde a gente teve 3 anos de relacionamento. E mesmo assim, eu era vazia. Eu me sentia péssima, porque eram alegrias momentâneas. Eu estava bem ali, mas depois que eu lembrava de tudo que eu vivi, eu ficava triste. Eu era tão vazia que qualquer coisa que preenchesse aquele espacinho para que eu não pensasse na minha vida, eu fazia. E eu bebia sem querer, eu ia para lugares, às vezes sem querer também. Eu ficava com pessoas sem querer. Eu me odiava. Eu me achava feia. Eu não tinha felicidade nenhuma dentro de mim. Eu não tinha sonhos. Eu não projetava mais nada para a minha vida. Eu vivia por viver, a ponto de acordar e perguntar por que eu acordei? Por que eu estou viva? Para que Deus me fez? A minha vida era destruída porque eu não tive uma família. Eu culpava a minha mãe por sempre me deixar, o meu pai por ter feito a minha mãe sofrer sempre, desde o primeiro filho, e era isso que eu era. Eu era um poço de mágoa e tristeza. Eu entrava no banheiro para tomar banho e só Deus sabia o quanto eu chorava. Eu chorava demais a ponto de ficar com o rosto inchado. E eu já não saía mais, eu já não comunicava com as pessoas, porque aquilo, eu preferia a morte. Foi nisso que eu vivi por uns meses. Aí eu recebi um convite para ir na Igreja Universal. E aí eu fui. E quando chegou lá, depois da reunião eu senti uma paz que eu não sentia desde a minha infância. E ali dentro, eu me senti bem. Ali, por aquela 1 hora de reunião, eu fiquei feliz. Eu quero isso todos os dias. Eu preciso dessa paz que eu sinto aqui. Mas eu não preciso só aqui, eu preciso em todos os lugares. E lá no altar, diante do altar, eu falei para Deus tudo o que eu sentia. Eu fui sincera para Ele. Eu falei que eu tinha mágoa, que eu não gostava das pessoas, que eu não gostava de mim. E eu falei para Ele que eu não queria mais sentir aquilo, que eu não queria mais carregar aquelas coisas, que eu queria perdoar, mas eu não conseguia. E eu comecei a chorar no altar e ali, naquela hora, parou. Eu parei de sentir aquilo. E eu comecei a ficar feliz. E ali naquela mesma semana eu quis me batizar, porque eu queria morrer. Nessa altura eu já era feliz. Mas eu sabia que tinha mais. E eu recebi o Espírito Santo. E ali foi uma certeza tão grande que eu não estaria mais sozinha. Eu deixei de ser órfã porque eu achava que eu não tinha amor de ninguém, mas eu tive
o maior dos amores. Ali eu entendi que o como eu amava Deus não era nem a pontinha do quanto Ele me amava. E eu desci do altar com uma alegria tão grande, uma certeza que não passou nunca. Até hoje é a mesma alegria, é a mesma certeza de que Ele está comigo. E que pode vir os dias ruins, porque eu sei que Ele está aqui e Ele vai me ajudar. E mesmo que eu não aguentar andar, Ele vai estar ali segurando a minha mão e me ajudando. Nada do que eu conquistei é maior do que a minha maior e melhor conquista, que foi o Espírito Santo. O Espírito Santo me transformou em uma pessoa melhor em todos os aspectos, todas as áreas. Eu não me achava bonita, eu não me via uma mulher bonita. Hoje eu me olho no espelho e falo, como eu sou linda. Eu sou a imagem do meu Deus. E eu consigo me enxergar com essa beleza. E só o Espírito Santo é quem pode fazer isso. Porque Ele que guia os meus passos hoje. Disse Jesus: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Oremos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, em o nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus, nós oramos e intercedemos por todas essas pessoas. Pessoas que agora, meu Pai, nos assistem angustiadas, tristes, deprimidas, depressivas, até mesmo com pensamentos de desistir da própria vida. Eu oro por estas pessoas, meu Senhor, e peço a Ti que esta oração agora penetre no mais profundo ser desta pessoa, para arrancar esse espírito negativo, para arrancar esse espírito de morte que tem rondado a vida desta pessoa. Eu oro, meu Senhor, pelos doentes, pelos desesperados, por aqueles que já bateram em tantas portas e não encontraram uma saída. Eu estendo, meu Senhor, a minha mão em direção a cada uma destas pessoas, como se fosse a mão do Senhor. E eu abençoo você, amigo, amiga. Seja livre agora desse desespero. Seja livre agora desse pensamento. Seja livre agora de todo e qualquer mal que você esteja passando, enfrentando ou vivendo. E que você receba forças agora. Que você receba espírito para se levantar, para lutar e para mudar essa situação que você tem vivido e enfrentado. Creia, o poder de Deus está contigo agora. Meu Senhor, abençoe as pessoas que nos ligaram, que enviaram mensagens, que pediram pela família, que pediram por alguma área da sua vida, sejam todas alcançadas, porque nós cremos que o Senhor ouve e responde a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.